Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite para você que me acompanha nesse terceiro dia da nossa Quaresma de São Miguel. É um momento muito especial que nós estamos vivendo e vamos viver nesses 40 dias de oração e de penitência, em honra ao Arcanjo Miguel, na finalidade, como eu já havia falado no primeiro dia, a finalidade de nos aproximar cada vez mais do Senhor e de que nós façamos nessa proximidade com o Senhor uma grande experiência de conversão. É isso que deve nos motivar todos os momentos de oração que nós nos propomos, A oração deve sempre nos aproximar do Senhor e nessa proximidade a gente vai transformando a nossa vida, a gente vai conformando a nossa vida com a vida de nosso Senhor. É como a oração, a experiência de Deus, é como aproximar-se de uma luz. Se você coloca um objeto pertinho da luz, cada vez mais que aquele objeto vai se aproximando da luz, aquele objeto vai mostrando, a luz vai iluminando as suas impurezas, as suas imperfeições, vai iluminando aquelas sujeiras que existem, A luz, ela sempre tem esse poder, esse objetivo, de desvendar, de desvelar, ou seja, de mostrar, de fato, cada vez mais aquilo que está presente naquele objeto. E nós, assim a nossa alma, quanto mais a gente se aproxima da luz, que é o Senhor, mais perto dele, nós também vamos percebendo aquelas situações que nós precisamos mudar. Vão aparecendo as nossas sujeiras. Quando o imperfeito se aproxima do perfeito, esse imperfeito percebe a necessidade também da perfeição. Então é isso. A nossa oração deve nos levar a essa experiência. Uma experiência de olhar para dentro de nós, de perceber aquelas situações que a gente precisa mudar e travarmos então a batalha de mudança. Todo esse processo se chama conversão, tá bom? Então, que a nossa oração seja motivada nesse sentido. Então, queridos, nesse terceiro dia da nossa Quaresma, nós vamos meditar na palavra que está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16. Essa é a palavra hoje, a palavra profética que a gente vai viver no dia de amanhã. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Essa é a palavra profética que nós vamos meditar hoje, colocando aí alguns pilares para que a gente viva essa palavra todo dia de amanhã com a graça de Deus. Veja, São Paulo fala da condução do Espírito na nossa vida e fala da satisfação dos apetites da carne. Meu filho, minha filha, a nossa natureza, ela foi profundamente tocada pelo pecado, desde os nossos primeiros pais. Nossa natureza, ela é uma natureza decaída. Então, nós temos dentro de nós a semente do pecado. Embora o pecado original já foi retirado de nós, no dia do nosso batismo, mas as consequências desse pecado permanecem, que são chamados de as concupiscências. São esses desejos que a gente tem dentro da gente, são os apetites da nossa carne, as concupiscências. E quando esses apetites são satisfeitos, ou seja, quando nós alimentamos esses apetites da carne, eles transtornam a nossa vida. Eles nos atrapalham no nosso relacionamento com Deus. Porque, de uma forma, nós precisamos nascer todos os dias pelo Espírito, como São Paulo fala, deixai-vos conduzir pelo Espírito.
se de alguma forma nós nos deixamos conduzir, enchendo do Espírito Santo, nós nos aproximamos da luz, nos aproximamos de Deus. De outra forma, se alimentamos dos apetites da carne, nós distanciamos desta luz. Aquilo que eu falei no início, né? Quando a gente se aproxima da luz, a luz nos ilumina e nos mostra a realidade espiritual e nos mostra aquilo que a gente precisa tirar de nós para que a gente sirva melhor e siga melhor o Senhor. Mas quanto mais distante da luz, fica difícil a gente perceber as nossas imperfeições. É disso que São Paulo está falando. Quando alimentamos os apetites da carne cada vez mais, nós nos distanciamos do Senhor. E aí nós nos tornamos donos de nós mesmos, nesse sentido de que nós começamos a fazer o nosso próprio caminho. E a gente tende a achar que não precisamos de Deus e não precisamos das suas regras para ser feliz. Isso, infelizmente, é uma vibe que o mundo está vivendo. Não precisamos de Deus. Aliás, precisamos de Deus em partes. Todo mundo quer a bênção e a glória de Deus, mas não percebe que a glória que Deus quer nos dar não está nesta terra. É aí que entra o conflito. A glória que Deus quer me dar não está aqui. É o céu. É o seu reino. Ele veio para isso, para nos mostrar o caminho do seu reino, para implantar no nosso coração o seu reino. E esse reino, ele não é físico, ele não é carnal. Ele é um reino fecundado pelo Espírito. Por isso que nós, eu e você, nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito para nos aproximar cada vez mais do Senhor e não alimentar os apetites da carne que nos afasta completamente de Deus. Eu faço essa proposta para você junto hoje à Palavra de Deus. Vamos observar nesse dia de amanhã, com essa palavra profética, se nós estamos realmente alimentando os apetites da carne. Cuidar dos olhos, daquilo que a gente está vendo, de repente a sensualidade. Vamos falar aqui dos apetites de maneira geral. Primeiro, a questão sensual está relacionada à sexualidade. Hoje nós estamos vivendo num mundo assim, numa atmosfera contaminada pela sensualidade. Tudo que a gente vê hoje, que a gente vai percebendo, músicas, filmes, a TV, redes sociais, tudo fala de sensualidade. E isso alimenta o apetite, a pornografia, as situações todas relacionadas à sensualidade. Mas também em outras questões dos apetites que existem dentro de nós, o apetite que é aquele desejo de ter as coisas, de querer viver para este mundo, de querer trabalhar só para este mundo, também está nesse campo. Viver da carne, viver alimentando o espírito, os apetites da carne, é também nesse sentido. No sentido de você colocar a sua segurança naquilo que é material, naquilo que perece. E o Senhor nos convida à vida no Espírito, realmente colocar a nossa confiança naquilo que não perece, nos bens eternos. E é isso que São Paulo está nos pedindo. E quando nos diz, deixai-vos conduzir pelo Espírito, o que é ser guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito? É exatamente, meus queridos, abdicar-nos do nosso senso de direção para confiar na direção que o Senhor nos dá. Abdicar das nossas escolhas, do nosso senso de direção, para poder confiar no direcionamento do Senhor, no comando do Senhor, que está exatamente na sua doutrina e que vem de uma compreensão quando a gente entra no relacionamento com o Senhor. Então, é confiar nesse comando, é estar vinculado com o Espírito Santo de maneira que o nosso caminhar seja reflexo do seu.
caminhar na presença de Deus, caminhar no Espírito Santo de Deus, buscar essa presença de uma forma profunda e fecunda, né? É abandonar a imagem, né? Quando eu estava rezando, a imagem é essa, é abandonar o remo do barco e levantar as velas. Imagina que a nossa vida é esse barco. Estamos remando nesse mar que é a vida. E eu sou esse barco que está nesse grande mar. E a gente precisa remar. Só que nós não sabemos a direção, entre aspas, né? Às vezes, quando nós tomamos a rédea para conduzir o nosso barco, né? Nós vamos conduzir pelos apetites da carne, nós vamos acabar conduzindo, né? Remando esse barco para aquilo que é apetite, aquilo que me apetece, para o lugar que eu quero. Então, o convite de São Paulo seria esse, que a gente abandone o remo. Não queira ir para onde você quer, ou seja, não rema para onde você quer. Abandone o remo, levanta a vela, e quando você levanta a vela, você vai ser guiado pelo vento. E esse vento é exatamente o Espírito Santo de Deus. Deixar-se guiar pelo Espírito de Deus, e não pelos nossos apetites, e não pelos nossos remos. Os nossos remos são os apetites da carne. Jogar o remo fora, levantar as velas, içar as velas, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele vem e vai nos conduzir para onde Ele quer. É isso a vida no Espírito. Viver na presença de Deus, na vontade de Deus. Exatamente isso. Então, que essa palavra profética nos conduza todo esse dia de amanhã, que a gente possa rezar de fato com esta palavra que São Paulo nos indica nessa palavra. Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Senhor, eu entrego a condução da minha vida ao Teu Espírito. Coloco-me diante de Ti e Te entrego o remo da minha vida. Eu sei, Senhor, que o mar é bravio demais. O mar tem suas surpresas. E eu terei sempre a tentação de remar de acordo com as vilezas do mar. Eu entrego nas Tuas mãos a condução da minha vida. Eu abandono o remo. Eu quero viver da Tua vontade. Leva-me, Senhor, aonde o Senhor quiser. Leva-me além de mim mesmo. Leva-me além, Senhor, das minhas vontades, do meu querer. Leva-me além. Que o Teu Espírito me conduza, e esse Espírito no qual eu tenho toda a minha confiança e sei que Ele vai me conduzir aonde o Senhor quiser, e o Senhor quer me levar para as águas tranquilas. O Senhor quer me levar, tirar-me deste mar agitado, deste mar bravio. O Senhor quer me levar para o mar tranquilo, mas eu tenho que entender que eu preciso conduzir o barco à luz do Teu Espírito. Eu preciso abandonar as velas, abandonar os remos e içar as velas. Eu deixo, Senhor, nas Tuas mãos. Conduza-me, leva-me, transforma-me com Tua palavra. Assim Te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, filhos, rezar as orações do nosso terceiro dia da Quaresma de São Miguel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santa Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e glória da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó gloriosíssimo São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora de nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por Ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados.
a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe, Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, para que não pereçamos no juízo final. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filhos e filhas, terminamos então hoje nosso terceiro dia da nossa quaresma. Deus abençoe você e vamos em frente. Temos um longo caminho para percorrer desses 40 dias. Avante! Como dizemos no primeiro dia, aquela música que precisa nos acompanhar. Não há mal que nos possa vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você e que Deus te guarde.